Só Deus para salvar esse país. O Brasil chegou hoje à sua maior dívida interna da história e vive um paradoxo fiscal evidente, fruto de um desgoverno. Nunca se arrecadou tanto, mas nunca se cobrou tanto imposto da população e ainda assim a dívida interna alcança o maior patamar da história do Brasil, cerca de 78% do PIB, perto de 9 trilhões. O problema não está, portanto, na falta de receita, mas na forma de como o governo Lula administra ou desperdiça os recursos públicos. Nos últimos anos, o caminho escolhido foi o mais fácil politicamente: criar, reonerar, aumentar impostos, criar novas taxas, elevar contribuições, o que vem pressionando muito o setor produtivo, fechando empresas. E para enganar os mais simples, o governo até deu uma isenção de imposto de renda até R$5.000, mas para isto criou e aumentou mais impostos para compensar. Deu com uma mão e tirou com duas. A arrecadação brasileira bate recordes sucessivos, impulsionada por um cenário mundial favorável, mas impõe ao povo uma carga tributária muito elevada, juros e taxa Selic alta para conter efeitos inflacionários. Aí o povo perde o seu poder de compra. A abundância da arrecadação onera o povo, mas não se converte em equilíbrio fiscal, em eficiência administrativa ou em redução da dívida interna. O governo gasta muito mais do que arrecada. O motivo é bem claro: o gasto cresce descontrolado, cria ministérios, mais cargos com valores altos, expande a máquina estatal, os programas sem avaliação de resultados e falta de prioridade no orçamento fazem com que o governo federal gaste bem mais do que arrecada. Mesmo em período de forte entrada de recursos, a dívida só cresce. A consequência disso é um déficit persistente e uma necessidade constante de emitir novos títulos da dívida pública. E isso só eleva a dívida interna. O Brasil paga juros elevados, o que transforma a dívida em uma bola de neve. Parte significativa da arrecadação é consumida só para pagar juros, sem reduzir o principal da dívida. Assim, o governo arrecada muito, gasta muito, endivida para pagar juros e volta a arrecadar mais, fechando um ciclo vicioso que só penaliza o cidadão, o trabalhador. A realidade é dura. Aumentar impostos não resolve a má gestão. É como administrar a nossa casa. Como vamos gastar 5.000 se temos apenas 4.000 de renda? Não dá. É preciso cortar despesas e adequar. Sem controle efetivo das despesas, sem reformas estruturais e sem responsabilidade fiscal, o aumento da arrecadação só adia o problema e transfere o custo final para o povo, que paga mais e recebe menos em serviços públicos, saúde, educação. Chegar a uma dívida interna próxima de 78% do PIB não foi fruto do acaso, mas escolhas políticas equivocadas do atual governo. O próprio ministro Haddad afirmou pouco saber de economia. Enquanto o governo quiser arrecadar mais e não cortar gastos, seguirá refém de uma dívida crescente, juros altos, Estado pesado que sufoca o trabalhador. A justiça social corta recursos de áreas prioritárias como saúde e educação. E quem paga a dívida? O povo. O Brasil cansou desse tipo de governo. O Brasil cansou dessa política assistencialista e que só visa se manter no poder.